Olá, eu sou Graziela Vani Eu sou Juliana Cato. e nós estamos começando mais um Pode Ser com Qualidade. Ju, maravilhosa, se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Juliana, sou psicóloga, psicanalista, atendo aí na parte clínica há quase 15 anos e vim bater esse papo gostoso aqui com vocês hoje. Bom, nós vamos falar de uma coisa muito interessante, mas antes de entrar no conteúdo do que a gente vai falar, eu tenho uma pergunta. Vamos. Por que esse tema? Frustração, eu acho que frustração é um tema assim muito corriqueiro no consultório e que todo mundo vive. A gente vive o tempo inteiro, né? E muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo. A gente não traz para o autoconhecimento para conseguir dominar e controlar isso melhor. Então eu acho que dificilmente a gente conhece qualquer pessoa que não se frustre, né? E o legal é a gente entender tudo isso para lidar melhor, para ter uma vida mais leve, mais calma e com mais autoconhecimento. Muito bem. Então, considerando que todos nos frustramos, porque é isso, né? Todo mundo se frustra. Não tem como. Por que tem essa diferença de que algumas frustrações a gente vive melhor, parece que passa mais ileso, e tem algumas que é pior, que a gente sofre mais? Tem uma diferença, não tem? Tem sim. Grazi, a gente na psicanálise, a gente entende que todo desejo, ele tem alguns passos. Então, uma caneca nunca é só uma caneca, né? A gente tem que entender o que cada coisa representa. Então, todo desejo tem uma intensidade, uma força, né? E o que aquilo representa. Vamos pensar na pessoa que tem mania de limpeza e organização, né? Então, qual é o objeto? Então, ele quer a casa limpa, né? O desejo é que aquela casa seja limpa. Para quê? Finalidade. Porque pode chegar uma visita, porque pode vir alguém sem eu estar sabendo e aquilo precisa estar em ordem. E aí a gente começa a aprofundar. Qual a fonte disso? Será que aquela pessoa era cobrada de ter que fazer tudo certinho, de ser perfeita? Talvez esteja ligado à mãe, talvez esteja ligado ao pai. Aí a gente vai aprofundando o porquê daquele desejo. Então uma casa nunca vai ser só uma casa. E dependendo, Grazi, da distância do que nós temos, que é o real, para o nosso desejo, a gente vai ter a intensidade. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Como é que essa casa fica impecável, gente? Tem como, né? Eles fazem bagunça, eles brincam. Então, essa é a minha realidade. E eu tenho esse desejo. Essa distância é o que a gente chama de força. E isso tudo que eu tô falando vai determinar o quanto essa frustração vai mexer ou não com a gente. Se essa distância é pequenininha, eu vou ter uma frustração menor. Se essa distância, né, essa casa super em ordem, com 3 filhos, 5 cachorros e um gato, né, essa distância vai ser muito maior. E aí a gente começa, né, a passar mais intensamente em todos os processos da frustração. Então pera, daí vamos lá. É legal ouvir, gente, porque eu sou cognitivo-comportamental, os termos são diferentes, né? Mas tá aqui, realidade, Sim. expectativa e ideal. Sim. Distância. Sim, eu tô achando o máximo, porque eu chamaria essa história da casa não ser a casa como as minhas necessidades, e você usou outro termo. A gente já vai na fonte, aquilo que estava lá na infância, que a gente foi criado, aquilo representa nesse inconsciente. Às vezes eu tô olhando e entendendo só a casa. Né? É porque eu me sinto melhor, porque eu me sinto bem. Ai, que delícia. Claro que é uma delícia estar num lugar mais arrumadinho, Sim. né? Mas o porquê o contrário mexe tanto comigo. Isso é uma construção de lá de trás, que às vezes a gente não tá aqui na consciência. A gente tá só falando, encanando com a poeira. Mas olha a poeira vai fazer eu ficar espirrando, eu vou ficar doente. E não é só isso. E isso é bem legal falar, porque às vezes no consultório a pessoa fala: eu tô com vergonha de te contar que eu e o meu marido tivemos uma briga por conta de um pedaço de pão, sei lá.
E aí eu falo, não é sobre o pedaço de pão, é sobre o que o pão significa para você. Isso, é as representações. E se a gente pensar em representação, né, Grazi? A gente tem aquelas que são coletivas, que a gente diz, por exemplo, um guarda-chuva. Um guarda-chuva representa a proteção, que é universal, né? Jung traz nesse inconsciente coletivo. E a gente tem as mais individuais, né? Que são a partir da minha vivência, da minha realidade. O que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Que aí a gente fala de associação. Né, a partir da própria experiência. Muito bom. Ju, beleza. Aí a pessoa já entrou nesse nível de frustração porque a expectativa e a realidade estavam super distantes. Isso. Aí vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai comer demais, vai ter gente que vai fugir com outras... Enfim, como que faz? E aí? Então, na verdade, Grazi, cada pessoa às vezes tem comportamentos que trazem para a individualidade, mas o Freud ele traçou uma sequência de comportamentos, né, na teoria dele, que ele chama de sequência emocional, né, que na verdade todo mundo passa por isso, mudando o quê? A intensidade e a força de acordo com o desejo. Mas todo mundo vai passar pelo mesmo ciclo. É que eles vão expressar isso de acordo com a sua individualidade, né? Mas, por exemplo, vamos pensar, esse final de semana, né, tá para acontecer aí o Enem. Então tem lá a pessoa que estudou, dedicou o ano inteiro para prestar o Enem. Ó, estamos falando de desejos com intensidades fortes, né? E aí, de repente, no caminho do Enem, tem um acidente de carro. Vem alguém e pá no carro. Qual é a primeira e a segunda reação que Freud coloca? Ele diz que a gente vai ter raiva, ódio, né? Então sobe aquele sangue. Se imaginem dentro desse carro. Não sobe aquele sangue? Isso é o ódio, né? A hostilidade que Freud falava. E a segunda destruição, Grazi, é quando a gente pega esse ódio e coloca em ação. Então imagina assim que a gente bate a mão no volante. Quem nunca passou por isso em trânsito? Meu pai fazia isso. Sobe, bate a mão no volante ou xinga, né? Oh, eu não sei o que lá. Isso é a destruição. Eu pego essa raiva, esse ódio, coloco ele em ação. E claro que aí vem a questão da individualidade. Tem pessoas que são mais contidas, que foram mais castradas, que não podem viver essa violência expressa, mas elas podem jogar pra dentro. Ela sobe, ela pode chorar, ela pode começar a roer a unha, se machucar. Tudo isso é destruição. É pegar essa raiva, esse ódio e colocar em ação. É aí que aparece, então, a individualidade de cada um. Mas tentem refletir aí nos processos em que vocês passaram por frustrações, se não teve essa primeira reação de raiva. Tem pessoas que não se permitem, não podem sentir raiva, sempre foram podadas porque é errado. Então elas tentam, né, assim, disfarçar um pouquinho a raiva, leva ela pra mágoa, mas tá lá essa alteração desse humor, né? Depois de tudo isso, Grazi, que não para aí, né? Não para aí. Já que é um processo, né? Vamos até o final dele, por favor. Exatamente. A gente vai para um sentimento de culpa. A gente começa a cogitar, por que eu peguei esse caminho? Por que eu não saí mais cedo? Como se a gente pudesse prever o que aconteceu, né? Ou a gente culpa o outro também, depende aí da individualidade e da posição de cada um. Você não sabe dirigir, você é cego. Não, a pessoa tem habilitação e não é cega. Ela enxerga, né? Foi um acidente, né? Mas a gente vai buscando esses culpados, ou no outro, ou em nós mesmos. E na psicanálise eu falo assim, eu adoro essa comparação com os meus pacientes, que sempre que tem um culpado, a gente precisa de uma punição. Imagina que você chega na tua casa e um ladrão roubou todas as suas coisas. Qual é o sentimento? Você não quer que ele pague por aquilo, que ele seja preso, né? Que tem que achar, né? Tem que achar. Então, se eu me sinto culpado, entendendo que não é uma culpa real, tá? É um sentimento de culpa. Porque eu não saí no horário, porque eu peguei essa via, eu vou me punir. E aí chega a autopunição. E a gente começa a se sabotar, procrastinar, se vitimizar. E aí é clássico, né? Porque uma frustração vai puxando a outra, Grazi. Porque o que é sabotagem? É estragar o meu desejo. Não é? E é legal a gente entender que isso não tem a ver só, gente, com o processo que está sendo frustrado ali. Então eu tô ali fazendo terapia de casal com meu marido, porque a casa tá em guerra, há 6 meses.
E aí eu vou sabotar por causa do Enem. O que eu vou fazer? Vou deixar a toalha em cima da cama, que eu sei que ele não gosta. Vou ficar fria. Vou fazer tudo o contrário. Percebe que uma frustração, se a gente não tiver consciência, vai fazendo aí uma bola de neve de frustrações, e a hora que a gente vê, a gente tá num lugar muito ruim. E o que acontece com essa pessoa que fica alimentando sem consciência uma frustração seguida da outra? É exatamente isso, Grazi. Ela não entra na realidade. Porque ela tá nessa distância, ela não consegue compreender. E ela fica nesse ciclo o tempo todo. Isso, e tem a última parte, tá? Que eu nem falei, que é a reparação. Que aí é uma forma de consertar tudo isso com atos, né? Tipo, ou eu vou te ajudar. Grazi, quer uma carona? Né? A gente mora em extremos opostos, não é carona, eu vou ser sua Uber. E não tô fazendo isso porque eu tô preocupada com a Grazi, no bem-estar dela, de como é que ela vai embora, porque eu preciso pagar a minha culpa. Eu preciso de mim. Né? Então a gente fala que é um paz e amor que não é muito verdadeiro. Entendi, é um fake. É um fake só para pagar essa culpa. Ainda isso faz parte do processo. Né? Eu viro pra você e falo, olha que lindo, Grazi, você tá num processo de frustração. Aí eu dou pra você. Você me dá. Fala, ai, Ju, toma, você E merece. não é que você queira me dar. Não, eu só tô me limpando, porque eu não sei lidar com a culpa. Exatamente. Tá, exatamente. Entendi. Ai, que coisa mais maluca. Exato. Eu saio do ódio e termino na culpa. Porque a gente, olha quanta coisa ruim que aconteceu, e é como se a gente tivesse que pagar por tudo isso, consertar tudo isso. Ô Ju, eu tenho alguns exemplos de pacientes que não gostam dessa palavra ódio. Raiva mais ou menos. Gostei do termo hostilidade, porque talvez até falar outros termos para a pessoa ir se auto-percebendo nele, porque senão ela nega de pronto. Não, eu não sinto ódio. Não, eu não. Tá. Sim, tem muita gente que é aquilo que a gente falou. Aí vem a questão da individualidade, né, Grazi? E ela vai até tentar mascarar esse sentimento. Ela vai jogar num campo de mágoa, ela vai dizer que ela ficou triste. Entendi. Né? Mas assim, se você fuçar, e o legal, né, das análises que a gente vai trabalhando, fuçar, né? É fuçar e permitir que ela sinta raiva. Porque a raiva é uma emoção. Como outra qualquer. Como outra qualquer. Eu sentir a raiva não significa e não justifica que eu tenho que destruir. Sim. Isso aí é o processo de frustração, é outra coisa, né? Mas ela se permitir, né? Isso já é autoconhecimento. Mas tem que ter essa sensibilidade, né, Grazi? Pra já não criar uma resistência logo de cara, né? E Ju, como ajudar as pessoas, então, a lidar melhor com as suas frustrações, chegarem mais perto da realidade, fazer uma relação saudável com a realidade? Como que vocês trabalham dentro da tua área isso? Grazi, tudo tá na questão do desejo. Então, se tudo começa por essa distância da realidade, a gente diz que eu consigo mudar a realidade, Grazi? Nunca. Eu consigo. A realidade sempre vence. É isso que eu falo pra pessoa. A realidade sempre vence, meu amigo. Você faz paz com ela. Eu consigo, né, voltar não a fita e fazer aquele carro não bater em mim? Já tá posto. Né? Eu consigo mudar aquela pessoa difícil do trabalho, né? Eu consigo mudar minha mãe, meu pai. Não consigo, não tenho esse poder. Então, o que é que eu tenho que fazer? A única coisa que eu posso olhar é o meu desejo. Então aí que tá na elaboração desse desejo. E por isso que eu falei da fonte, da força e da finalidade, né? Desse objeto de desejo aqui. Então o que é que eu quero com isso? Né? O que que isso significa? Eu sou aquela pessoa que precisa comprar roupa todo mês. Eu gasto 70% do meu salário em roupa. O que é isso? O que isso quer dizer? Então eu começo a elaborar o meu desejo e aí eu vou aproximando ele da realidade. Quanto mais perto esse desejo é da realidade, Grazi, menor é a minha frustração, né? E se eu consigo colar, né? Isso é que a gente chama de aceitação na psicanálise, né? Que é uma das principais virtudes, né? Se eu tô colado, eu interrompo. Não, eu interrompo aquele ciclo. Entendi. Né? Eu posso sentir, né? Mas assim, eu interrompo aquele ciclo. Toda aquela sequência de emoções não vão estar mais lá. Ok. Perfeito, Ju. Maravilhosa. 1000 conhecimentos. Bom, vamos fazer um bate-bola, né? Vamos. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra qualidade? Qualidade, eu penso em leveza. Muito bem. Vida. Vida, eu penso em amor. Pessoas.
Pessoas, eu penso que são os bens mais queridos que a gente pode ter. Uau, paixão? Paixão, eu penso em tempo, em algo que vai embora. Ok, pode ser? Pode ser o que eu quero pra minha vida. Maravilhosa! Gente, que papo incrível que a gente teve, Ju, obrigada. Imagina. E todo mundo que tiver mil interesses, a Ju tá aqui, ó, na qualidade de vida, unidade 2, e você pode acessar os conteúdos dela e pode vir até aqui conversar diretamente com ela e tratar as suas frustrações. Ju, obrigada, viu? Imagina, Foi muito Grazi, prazeroso. até a próxima. Até a próxima.